Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Eu gostaria de falar hoje com vocês um pouco desse momento de incerteza que a gente está vivendo. Esse momento, a gente já tem alguns meses na baixa do mercado, né? Então muita gente está aí com medo, sem saber o que vai acontecer. Na verdade, que essa resposta ninguém tem, ninguém sabe exatamente. O que eu sempre digo é o que baixa muito em um momento sobe, igual o que sobe muito em um momento baixa, né? A força se perde tanto para cima quanto para baixo. Mas muita gente pergunta por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? O que foi que fez essa baixa aí que já vem acontecendo desde outubro de 2021? Então, a gente já tem aí basicamente 3, quase 4 meses completando de pura perda, né? Perda, eu digo no sentido de quem saiu, quem vendeu seus ativos. Eu digo isso no geral, eu digo na bolsa que teve baixas, eu digo nos criptoativos, eu digo em qualquer tipo de investimento que o pessoal viu essa baixa que vendeu antes do momento, para não perder tanto, digamos assim, ou com medo, né? Tem muita gente aí dizendo que o Bitcoin já se acabou, que o Bitcoin foi uma moda, por exemplo, e já não vai voltar onde era antes, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de Bitcoin, mas eu quero falar um pouco sobre o mercado em geral, o que está acontecendo hoje no mercado, por que o mercado ele está dessa maneira, né? Afinal de contas, imagina uma bolsinha, dentro dessa bolsa tem vários tipos de investimentos, vários tipos, tem os bônus, tem as ações, tem os criptoativos, né? Tem o próprio ouro, digamos assim. Então o que fazem as pessoas, quando as pessoas veem o mercado em baixa, começam a retirar o dinheiro de onde eles consideram mais arriscado, né? Então hoje os criptoativos realmente são o que são considerados mais arriscados, digamos assim, por conta da sua volatilidade e tudo isso. Então o pessoal começa a tirar o dinheiro dali. O pessoal na sua cabeça começa a apelar pela liquidez, né? Na sua cabeça pensa que ter o dinheiro na mão é a solução, mas não está contando aí realmente com a inflação e que o dinheiro está se desvalorizando todos os dias. É uma estratégia, não vou criticar, tem gente que realmente com uma visão foi lá e retirou esse dinheiro, está esperando um ponto para entrar, mas o problema é as pessoas que realmente venderam mais barato e não vão voltar a investir, talvez, certo? Então, o que está acontecendo nesse momento? Basicamente, o que estão fazendo os grandes acionistas, né? Vamos pensar como eu digo, a gente não pode pensar como peixe pequeno. A gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que pensar como as baleias, os tubarões, os grandes empresários, os grandes acionistas. O que está acontecendo nesse momento? Eles começaram a ficar com medo. A gente está vivendo hoje um momento de inflação super grande lá nos Estados Unidos, né? Eu vou falar sobre os Estados Unidos, a gente precisa perguntar, o que eu tenho a ver com os Estados Unidos, né? Mas bom, a gente está vendo um momento de inflação super alta nos Estados Unidos, é a inflação mais alta que foi vista nos Estados Unidos nos últimos anos, digamos assim. A gente tem uma inflação real dos Estados Unidos, que é a inflação real, que é de 15%. Então, essa inflação, o que gerou essa inflação, né? Começando por isso. Essa inflação ela veio por conta do Covid, né? Que veio se arrastando aí desde 2019, 2020. Ela veio pelo engarrafamento na cadeia de suministros, né? A questão de ressuprimento. Diminuiu bastante, diminuiu a produção, as pessoas começaram a pensar de mudar de trabalho nesse período, né? Muita gente já não quer trabalhar em campo, digamos assim, o pessoal já quer trabalhar em home office, então tudo isso gera um impacto, porque essas pessoas mudam de trabalho. Essa pessoa que mudou de trabalho, ela não é tão produtiva, ela vai demorar para ser produtiva, para que comece a engrenar de novo. Então isso faz com que aumentem os custos e diminua a produção. Isso impacta na produção, impacta na diminuição de suprimento disponível no mercado. Outro ponto muito importante disso foi que de 2008 para cá, os Estados Unidos vem imprimindo dinheiro assim adoidado. Eles vêm imprimindo uma porrada de dinheiro, né? Então imagine, é a mesma regra da oferta e demanda. Se tu tem demais de algo e tu tem menos compradores ou a mesma quantidade de compradores, tu tem uma produção maior de dinheiro nesse caso, o dinheiro perde o valor.
certo? Então tudo isso foi inflando o mercado e o valor da moeda realmente ele diminuiu. A gente fala, mas no Brasil o dólar aumentou. Realmente o dólar aumentou no Brasil porque o Brasil também teve um impacto muito grande em relação à inflação interna do Brasil, certo? Então isso gera inflação. A gente tem, hoje o bônus, né, o valor do bônus que é pagado dentro dos bônus de mercado, né, bônus de mercado financeiro que são pagos, eles estão pagando em média 1,7% anual, certo? Então a gente tem um gap muito grande, uma diferença muito grande entre realmente o que está em inflação, que é a inflação real, que é de 15% mais caro, todos os produtos, né? Os produtos básicos, que são os CPIs, né? Que a gente fala que é o Consumer Price Index, que são comida, energia elétrica, gastos básicos da casa, até mesmo os minerais preciosos, água, tudo isso cresceu 15%. Então tu faz esse gap de 15% em relação ao preço do custo de vida, digamos assim, custo de vida base, em relação a 1,7% que está sendo pago pelos bônus do governo, nos investimentos do governo, os investimentos mais seguros, digamos assim, a gente tem uma diferença muito grande. Incluso o próprio bônus do governo, ele é pago em dólares. Então, se esse 1,7% que tu teria de ganho, ele acaba diminuindo 15% dessa margem de 1,7%, diminui um 15%, então até mesmo o lucro dos bônus ele tá diminuindo, né? Uma das ações que está... Então, a Fed dos Estados Unidos, né, que é responsável por regulamentar toda essa parte financeira, digamos assim, em linguagem mais básica, eles estão apelando para diminuir a quantidade de bônus e aumentar os interesses. A quantidade de compra de bônus e aumentar os interesses, né? Então, esse é o medo que acontece hoje no mercado. Que a Fed amanhã saia e anuncie, a gente vai aumentar a gente vai cortar a impressão de dólar, a gente vai aumentar os interesses para as empresas, para os custos de exportação, a gente vai aumentar tudo isso, vai aumentar os interesses dos produtos base. Então, esse é o medo das pessoas. As pessoas querem liquidez, querem ter dinheiro na mão, porque se acontece isso, as pessoas necessitam ter dinheiro para se manter, para viver, né? Então, esse medo, na verdade, eu particularmente, e também outras pessoas que eu tive lendo a respeito, é um medo que eu não tenho. Por quê? Porque os Estados Unidos não pode fazer isso, né? Porque a gente tem uma chave muito importante, que é a China. Falem o que quiserem da China, mas a China manteve muito bem controlada o Covid. A China fechou suas portas, realmente parou de exportar. Inclusive, 30% de toda a exportação da China vai para os Estados Unidos, tá? A China deu incentivo fiscal à sua população nesse período. Então, melhorou, fomentou a economia interna da China. Então, nesse ponto, a China está se sobressaindo em relação aos Estados Unidos. A China tem toda a possibilidade de se tornar a potência econômica mundial, certo? Se isso acontece, os Estados Unidos vai para baixo. Então, o que vai fazer os Estados Unidos? A gente sabe que os Estados Unidos têm um ego gigante, certo? E ele não vai deixar que aconteça. Ele não vai deixar que a China, ele não vai parar de imprimir, não vai aumentar os impostos, porque se ele aumenta os impostos, a gente mesmo do Brasil vai parar de comprar, porque a gente no Brasil não tem condição de comprar as coisas importadas dos Estados Unidos. Então, todos os países que compram dos Estados Unidos seriam afetados por isso. Por isso que eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Porque isso afeta todos nós. Então, todos os países que hoje consomem os Estados Unidos, que é todos basicamente, inclusive o dólar é a moeda de câmbio internacional, é a moeda utilizada como a referência de câmbio, né? De câmbio, realmente. Ela afetaria, então, essa mudança afetaria completamente tudo. Tudo. Todos os países seriam afetados, nós
estando no Brasil, estando no México, aqui onde eu estou, não poderíamos mais consumir, isso afetaria a economia e aí os Estados Unidos cairiam num buraco negro que não poderia mais voltar dali. Seria a solução para desinflar, né? Até porque o GPI, né, que é tudo o que os Estados Unidos ingressa na sua economia, já não é suficiente para equilibrar essa balança em relação a toda a inflação que teve nos últimos anos. Então, eles vão fazer o seguinte, não vão fazer nada. É o que eu penso, no final das contas. O que está acontecendo é que, imagina os Estados Unidos hoje, vamos pensar assim, ele abria as pernas, perdão o termo, para a China, ele fala, ok, vamos colocar um mercado na baixa aí durante 3 anos para se recuperar, vamos desinflar tudo isso que está lá em cima, vamos parar de imprimir dólar, vamos aumentar as taxas de interesse e o que aconteceria? A China iria para o céu com a sua economia muito forte, os Estados Unidos realmente não vai deixar isso acontecer. Então, realmente, os Estados Unidos não vai parar de imprimir dólar, ele não vai ele não vai aumentar as taxas de interesse, porque ele não vai querer que os demais países parem de comprar dele. E por que ele não vai querer? Porque os Estados Unidos não vai querer, tem esse ego e não vai querer? Porque os Estados Unidos não poderiam ir para a guerra com a China, meu. A gente sabe que a China é uma potência mundial, os caras têm uma tecnologia muito mais avançada, os caras têm foguete supersônico lá que pode sair e destruir os Estados Unidos, os caras têm satélites lá em cima que quando têm a vontade, eles cortam o sinal dos Estados Unidos, eles fazem o que querem. A parte disso, eles têm 1,7 bilhões de habitantes, né? Que isso é ridículo, a quantidade de chinês que há. Eu sempre falo que se o chinês agarrar uma faquinha na mão e sair correndo, eles matam todo mundo. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Os Estados Unidos não teria esse controle mais, não poderiam ir para a guerra, se vão pensar, né? E os Estados Unidos, a gente sabe como ele tem esse ego militar também, tudo isso. E ele não teria mais o controle sobre a economia mundial. Isso seria totalmente da China, ok? Então, o que eu vejo realmente que poderia fazer os Estados Unidos nesse momento? O que eu vejo, o que eu tive lendo, o que eu vi outras pessoas também opinarem a respeito, Estados Unidos, nesse momento, a única solução seria basicamente replicar o que está fazendo na China. Incentivo fiscal. E realmente, literalmente, dar dinheiro à população. Principalmente o pessoal da classe média para baixo, né? Vamos pensar assim, que hoje quem tem dinheiro nos Estados Unidos tem dinheiro pra caralho, não tá nem afetado com a inflação. Quem tem muito, né? Mas quem realmente a classe média para baixo, inclusive quase metade da população da China hoje é classe média. Isso é muito forte, com todo esse incentivo que existiu na China. Nos Estados Unidos isso já não existe mais, é um percentual muito baixo da classe média dos Estados Unidos. O que faria os Estados Unidos nesse caso? Realmente, literalmente, dar dinheiro para a população, né? Quem sabe até nesse momento aí seja uma solução eles apelarem para os criptoativos, para as stablecoins, né? Uma maneira de que todo mundo vai, baixa uma carteira e a gente vai doar tanto em dinheiro, tanto em criptoativos, tanto em dólares para vocês, para não necessitar também mais imprimir dólar. Ou os Estados Unidos realmente vai seguir imprimindo, vai seguir inflando, vai tocar o foda-se, mas vai chegar um momento que isso vai estourar, realmente. A gente não sabe quando. Mas vai chegar um momento que vai estourar, já não vai ter mais como continuar dessa maneira. O que eu vejo que vai acontecer então realmente esse ano, o que estão fazendo acontecer nesse ano realmente, os grandes, as baleias, os tubarões que a gente fala no mercado, eles estão baixando a cordinha, vamos pensar assim, então baixando a cordinha, estão deixando todos os amigos deles entrarem, né? Vamos pensar que os caras não vão querer hoje inflar e deixar de produzir dinheiro porque os corruptos, né, os políticos de todos esses aí, não existe dinheiro mais fácil para eles que o dinheiro que é impresso, né?
Então realmente não vão deixar de produzir dinheiro, não vão deixar de imprimir dinheiro. Mas o que eles estão fazendo agora? Eles estão manipulando o mercado a um nível que eles estão baixando a corda, colocando o mercado lá embaixo, fazendo as pessoas realmente venderem barato, para que eles comprem barato, né? Deixando todos os seus amigos entrarem, as pessoas que têm informação privilegiada. Se a gente acompanhar, inclusive, tem muita gente com muito dinheiro que não está comprando de uma lambada para não ter esse impacto no mercado, mas eles estão comprando aos poucos, para não ter esse impacto no mercado, mas estão comprando baixo, comprando barato, né? Pouquinho a pouquinho. Então vai todo mundo entrando pouquinho a pouquinho, silencioso, vai entrar. Vai chegar um momento que eles vão pegar e vão soltar essa corda. Quem entrou, entrou. E a gente vai disparar altos históricos. E quem entrou, quem entrou realmente vai dar risada, a gente vai estar todo mundo feliz. Tá? Estados Unidos vai subir taxa de interesse? Minha opinião e a opinião de muita gente é que não. Não vai fazer isso, não vai deixar a China passar na frente, não vai deixar os demais países pararem de comprar deles. E sim, eu acho que a única solução hoje dos Estados Unidos é fomentar, colocar aí um plus no incentivo fiscal às pessoas. Ok, que isso afeta a gente está o brasileiro, o que afeta os demais países, realmente é isso, né? O que afeta é que a gente hoje está vivendo uma situação em que os Estados Unidos, com medo que os Estados Unidos possa subir essas taxas de interesse, então a gente já não teria acesso a muita coisa dos Estados Unidos. E se isso não passa, realmente tudo segue normal. Inclusive, se os Estados Unidos continua imprimindo dinheiro, bom pra gente, porque o preço do dólar vai diminuir, querendo ou não, existe mais, né? É oferta e demanda, né? Existe muito, preço baixo, existe pouco, preço sobe, né? Beleza, gente? Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso que vai acontecer. A gente realmente vai sofrer aí um crash, né? Eu acho que vai ter uma baixada no mercado bem forte, principalmente nos criptoativos, que são muito voláteis. Muita gente vai sair com medo, e depois que isso acontecer, a gente vai estar aí batendo ao máximos históricos, inclusive números que a gente nunca viu antes, tá? Então acho que não é uma sugestão de investimento, eu tô falando a minha opinião, o que eu acho que vai acontecer. E agora como diz, né? Punho de cristal, punho de pedra, e manter a mão firme. Quem colocou realmente dinheiro que necessitava do dinheiro no dia seguinte realmente é um problema, né? Então não colocar o dinheiro que não pode perder, mas se pode arriscar, eu acho que não ficar aí acompanhando tanto essa volatilidade, que amanhã realmente, final do ano, 2022 vai ser um ano muito bom, vai valer a pena ter esperado. Beleza, gente? Obrigado, por favor, não esqueçam de dar like, subscrever. Eu acho que esse conteúdo é importante, eu acho que essa informação é importante. É a minha opinião, a opinião de outras pessoas que também estive lendo, mas é importante isso para ir alimentando a cabeça das pessoas, e cada quem também poder tomar suas conclusões e ir atrás buscar, né? A gente não está vendo que está caindo no mercado, mas não tem nem ideia por que está caindo. Está caindo por isso. Porque está numa toma de decisão aí se vai subir os interesses ou não vai subir o interesse, mas minha opinião é que não vai subir nada. Vai continuar tudo igual como estava. Beleza? Obrigado, gente. Até mais. Tchau.